Oi, os camaleões só mudam de cor para se camuflar? Não, eles podem fazer isso também para revelar o humor. Assim, os machos ficam com uma cor brilhante para mostrar seu domínio e mais escuros quando estão agressivos. Os camaleões também alteram a cor para se adaptar a diferentes temperaturas. Um animal com frio ficará escuro para absorver mais calor, enquanto um com calor ficará pálido para refletir os raios do sol. A propósito, os comediantes mudam de cor para se camuflar? Só se ninguém rir das piadas deles. Ok, eu inventei isso. Há um mito de que, se você soltar uma moeda de cima de um arranha-céu, ela praticamente destruirá o que estiver lá embaixo. Mas quando isso foi colocado à prova, os pesquisadores descobriram que simplesmente não é verdade. Na descida, uma moeda não consegue tomar uma velocidade suficiente para causar danos permanentes em qualquer coisa, principalmente por causa da resistência do vento e porque ela gira, além de outras coisas. De qualquer forma, apenas segure seus trocados. Hoje em dia, algumas pessoas acreditam que as descargas dos vasos sanitários giram na direção oposta no hemisfério sul. Algumas coisas são afetadas pela rotação da Terra, como a corrente do Golfo ou furacões, mas as descargas dos banheiros são muito pouco impactadas. Elas podem girar em qualquer direção, independentemente do hemisfério. Confie em mim, eu sei. O maior determinante da direção da descarga é o design do vaso sanitário e a pressão da água. Existe um ditado popular que diz que um raio nunca cai duas vezes no mesmo lugar. Só que eles comumente caem perto do mesmo local muito mais do que isso. Os raios geralmente escolhem o ponto mais alto e pontiagudo como alvo. Pesquisadores descobriram que o Empire State Building é atingido por eles quase 100 vezes por ano. E algumas pessoas foram acertadas bem mais do que uma vez. Então, se você é alto e pontudo, cuidado. Bem, há uma crença comum de que os morcegos são cegos, mas eles têm uma visão melhor do que a nossa à noite, embora possamos ver mais claramente durante o dia. Talvez esse mito tenha surgido porque os morcegos dependem muito da audição para se locomover. Ou quem sabe porque eles veem o mundo em preto e branco. Os peixinhos dourados realmente têm memória curta? Enquanto a maioria das pessoas diz que são 7 segundos, na realidade, eles podem se lembrar de coisas por até 7 meses. Sem uma boa memória, os que vivem na natureza nunca encontrariam comida. Alguém já te disse que uma mamãe pássaro rejeitará os filhotes se eles forem tocados por um humano? Isso seria loucura porque a maioria das aves não tem o olfato desenvolvido e nunca conseguiriam identificar o cheiro de uma pessoa. O abutre é uma exceção a esta regra. Ele tem um faro incrível, mas quem iria querer tocar em um, afinal? Os avestruzes enterram a cabeça na areia quando estão com medo. Só que não. Esse mito provavelmente surgiu porque a cabeça de um avestruz é desproporcionalmente pequena em comparação ao seu corpo. Então, de longe, parece que ele está com a cabeça enfiada na areia. Mas se realmente fizesse isso, desmaiaria por não conseguir respirar. Outro mito é de que os gambás se penduram em galhos com a cauda. Eles a utilizam para ajudá-los a subir em árvores, mas a cauda em si não suporta o peso deles. Mesmo um gambá mestre em calistenia conseguiria ficar assim apenas por alguns segundos no máximo. Diz a lenda que um pinguim pode cair para trás ao olhar para uma aeronave. Esse é o mito mais fofo de todos os tempos. Os pinguins podem manter o equilíbrio, não importa o que aconteça, mesmo enquanto olham para o céu. Mas aviões voando baixo podem fazer com que eles fujam de seus ninhos em pânico. Os cães realmente suam ao salivar? Não, eles suam através das patas, mas salivar e ofegar os ajuda a regular a temperatura do corpo. Os donos de gatos podem pensar que um bichano só ronrona quando está feliz. Mas ele também faz isso quando está com fome, angustiado ou se recuperando de uma lesão. Os pesquisadores acreditam que ronronar pode ser um truque de autocura. De alguma forma, isso mantém os ossos e músculos funcionando melhor. Dizem que se você se deparar com um gambá, só há um resultado possível: ficar fedendo por um bom tempo. Mas o animal prefere fugir do perigo em vez de espirrar seu líquido mágico por aí. Esse spray fedorento é o último recurso de defesa. Antes disso, ele costuma bater os pés e o rabo para afastar qualquer perigo. Você sabia que existe um lobo alfa em cada matilha? De novo, só que não. Ao contrário dos lobos cativos, os selvagens não têm esse tipo de ordem social. Eles vivem em grupos familiares, como humanos, nos quais os pais são os líderes e os pequenos devem obedecer. Há um mito de que as corujas podem virar a cabeça em um círculo completo, mas isso causaria danos significativos nelas. Ainda assim, elas podem girar a cabeça confortavelmente por 270 graus, por causa da estrutura única do osso do pescoço. Se você já cutucou o casco de uma tartaruga, achando que não machucaria o bichinho por dentro, está errado.
Essa é uma parte viva e sensível do corpo do animal, com um suprimento completo de terminações nervosas. Se o casco for danificado, pode até colocar em risco a vida da tartaruga. Houve um tempo em que as pessoas pensavam que o cabelo sujo era o habitat ideal para os piolhos, mas eles não discriminam e podem viver em todos os tipos de cabelo. Tudo o que realmente querem é um couro cabeludo quentinho. A maioria das pessoas está familiarizada com a frase "uma maçã por dia mantém você longe do médico". Maçãs fazem bem, com certeza. São cheias de nutrientes como fibras e vitamina C. Mas alguém realmente acha que isso é suficiente? Quando se trata de higiene alimentar, a regra dos 5 segundos simplesmente não faz sentido. Deveria haver uma do tipo onde você deixa cair para substituir a dos 5 segundos. Geralmente, se você deixar cair comida no chão da cozinha, ela pegará menos bactérias do que na caixa de um supermercado movimentado, por exemplo. Claro, isso supondo que sua cozinha esteja limpa. Você já se perguntou se a história do chiclete levar 7 anos para ser digerida é verdadeira? Não, não é. A goma de mascar não é muito diferente de qualquer outro alimento e leva aproximadamente o mesmo tempo para ser digerida, mas não é exatamente repleta de nutrientes. Diz a lenda que pegar um resfriado é mais provável de acontecer no frio, mas estudos mostraram que o clima não desempenha um papel importante no resfriado, e sim o vírus. As pessoas podem sentir mais sintomas quando o tempo está gelado, mas a temperatura não tem nada a ver com o período de recuperação ou algo assim. Os humanos usam apenas 10% de seus cérebros. Bem, eu tenho alguns amigos que parece que... Opa, deixa pra lá. Mas a resposta é não. Os cientistas que estudaram scanners cerebrais dizem que eles não mostram nenhuma área grande adormecida do cérebro. Mas se o mito é apenas sobre os humanos terem um longo caminho a percorrer para atingir seu pleno potencial, sim, isso parece certo. Uma das coisas ditas proibidas da vida é pular na piscina logo depois de comer. Mas ir à academia depois de uma grande refeição pode deixar você se sentindo tão desconfortável quanto dar algumas braçadas. Além disso, se está preocupado em ter uma cãibra na piscina, isso pode acontecer a qualquer momento, não apenas após uma refeição. O cabelo raspado volta a crescer mais escuro e mais grosso? Pesquisadores dizem que não, mas raspá-lo deixa o fio com uma ponta desajeitada, que pode fazê-lo parecer mais grosso. Quando se trata de cor, o novo cabelo fica mais escuro. É apenas uma ilusão. Algumas pessoas estão convencidas de que comer peru as deixa sonolentas. É verdade que o peru possui um produto químico que pode causar sonolência, mas o frango ou a carne de gado também tem. O peru é o favorito para as grandes celebrações familiares. Então aquela sonolência provavelmente se deve à enorme quantidade que você comeu. O mito de que as pessoas perdem a maior parte do calor do corpo pela cabeça provavelmente foi inventado por um vendedor de chapéus. Os cientistas dizem que as pessoas perdem apenas cerca de 10% do calor do corpo através de suas cabeças. Ele sai através da pele, não importa em que parte do corpo. Você já ouviu falar que a lua cheia pode afetar sua mente de alguma forma? E não. Mas os pesquisadores acreditam que a luz da lua cheia é capaz de afetar seu sono e, em consequência, seu humor. Os antigos vikings realmente usavam aqueles incríveis capacetes com chifres? Não há evidências reais para suportar essa afirmação. Esse mito provavelmente veio dos livros e da música, procurando incrementar um pouco os seus heróis. Se você quiser ver um viking com um capacete, vá a um jogo de futebol americano do Minnesota Vikings. Isso é o mais perto que vai chegar. Algumas pessoas pensam que Albert Einstein foi reprovado em matemática na escola. Ele próprio desmascarou essa história dizendo que dominava cálculo aos 15 anos. Porém, Einstein não conseguiu entrar na escola que escolheu porque foi reprovado em línguas na primeira tentativa. Mas em matemática, ele passou com louvor.